Boa noite a todos. Aqui é Hamilton Rocha, eu sou coordenador executivo da Rede Paulista de Bancos Comunitários, né? O Joaquim me pediu para fazer uma avaliação do processo eleitoral aqui em São Paulo, né? E São Paulo, como vocês sabem muito bem, ele tem uma chave especial aí no Brasil, por conta da população que tem, da força econômica que move e a influência que isso tem no resto do país, né? Primeiro, com relação à situação nacional, né? A gente precisa dizer que tanto o PT, a candidatura do Lula, como a candidatura do Haddad aqui em São Paulo, surpreenderam, né? Mas surpreenderam não pela diferença que houve em relação às pesquisas, que são pesquisas de opinião, não é um resultado eleitoral. Mas se a gente comparar o resultado eleitoral que houve em 2018, nós podemos dizer que foi uma grande vitória. Nós saímos de uma situação de segundos colocados no segundo turno em relação ao Bolsonaro para uma posição ganhadora no primeiro turno com Lula. É claro que Lula sempre foi favorito, né? Sempre foi bem votado, mas aqui em São Paulo ele teve menos votação do que o Bolsonaro. Mas a grande diferença é que Lula sai da prisão para disputar uma eleição e Bolsonaro sai do Estado brasileiro com toda a máquina do Estado, com todo o desembarque de ministros, tirando ministros para serem candidatos a senadores, a governadores, para fazer a sua campanha, que nunca deixou de fazer desde o primeiro dia que teve no governo. Então, essa é a grande diferença e com isso a gente pode dizer que o resultado das eleições, nesse sentido, é vitoriosa. O grande problema que nós temos são as pesquisas eleitorais, né? E, como a gente sempre diz, pesquisa é pesquisa, voto é voto. Então, a gente tem que comparar a nossa dinâmica com o resultado da última eleição de 2018 e também de 2020, quando teve a candidatura para prefeitos. Mas, então, tirando essa questão, nós podemos ver pelos votos nas regiões, nos estados, que a direita brasileira se cristalizou e se consolidou com a extrema-direita. Ela se reconheceu na extrema-direita com a figura do Bolsonaro. Bolsonaro se consolidou como liderança não só da esquerda, mas não só de direita, desculpa, como da extrema-direita no Brasil. Entendendo que o mundo passa por uma polarização muito radical. Semana passada nós tivemos a vitória da extrema-direita na Itália. Nós temos um movimento de extrema-direita crescendo em toda a Europa, nos Estados Unidos com o Trump. Isso não diminuiu, né? E seria uma ilusão da nossa parte achar que isso se acabaria nas pesquisas que foram levantadas durante essa campanha de 2022. Então, esse entendimento ele é muito importante para a gente entender o que está acontecendo, né? Que não se difere do que aconteceu em 2018. A segunda coisa que eu queria dizer é que essa cristalização tem a ver com a ausência ou a dificuldade que nós temos em apresentar, em dialogar com a população sobre as pautas sociais, sobre as pautas de justiça social no Brasil. Essas pautas elas foram desmontadas pelo governo Bolsonaro e tem muito pouca aceitação entre a população. E aí nós temos parte de responsabilidade disso. Nós desviamos o nosso trabalho, né, substituindo a auto-organização por priorizar a negociação e as reivindicações ligadas mais às estruturas de poder. Então, emendas parlamentares, balcão de negociações no Congresso, nas Assembleias Legislativas, os famosos editais, tudo isso passou a ser prioridade de muitas lideranças dos movimentos sociais, em particular da economia solidária e em particular dos bancos comunitários.
isso desmonta a nossa capacidade de auto-organização independente e de tomada de consciência de classe nas comunidades que nós atuamos. Então, se a gente pode fazer um balanço das eleições, essa análise ela é fundamental, da gente entender que não basta votar, não basta ter um vereador ou um deputado que defenda a pauta da economia solidária dos bancos comunitários. Primeiro porque sozinho não vai resolver isso em nenhum parlamento. E segundo, que isso tem a ver com o conjunto da sociedade. Se ela não está sintonizada com as pautas sociais, esse candidato ele não tem força política para fazer isso. Nós, ao longo da nossa história, nós pudemos compreender que só a organização independente dos trabalhadores é capaz de mudar a conjuntura, de mudar a correlação de forças. E nós não estamos fazendo isso de forma organizada, não estamos fazendo isso de forma articulada e não estamos fazendo isso de forma prioritária. Enquanto nós não entendermos que isso é uma prioridade no Brasil, nós não vamos superar a força da direita e da extrema-direita no Brasil e vamos receber golpes fortíssimos. Eu sou um fundador do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores e dos movimentos sociais desde a época dos anos 70 e conheci muito bem que a força organizada da classe trabalhadora foi que conseguiu movimentar e modificar a situação política no Brasil, tanto na questão das diretas, como a questão da organização sindical, como na organização política da classe trabalhadora. Nós temos que retomar a tomada de consciência de classe nas comunidades. Sem essa tomada de consciência, é impossível que a gente possa realizar uma mudança considerável no panorama político. E nós temos um desafio muito grande, mesmo com todas as somas, os acertos, os acordos políticos com os partidos de direita, para vencer, para dar a vitória para Lula como presidente, nós temos um problema muito sério em termos de correlação de forças nas instituições brasileiras que estão muito castigadas. Então, só a construção de novas relações sociais nas comunidades, de relações de força política e de tomada de consciência de quais são os interesses da classe trabalhadora e que ela precisa se auto-organizar, se auto-manter, é que vai poder fazer diferença numa disputa política a nível nacional e a nível local. Então, esse é o recado que eu queria dar. Em São Paulo, muitos deputados ligados à questão da economia solidária foram eleitos, mas não muitos em relação ao que precisa ser feito no parlamento para poder apresentar pautas consideráveis, né? Então, isso vai depender de uma força política muito maior do que a que nós temos nesse momento, e isso exige dos nossos dirigentes uma reflexão imediata para poder avançar. É possível que Lula ganhe as eleições do segundo turno? É possível. Existe uma situação política indefinida, embora as expectativas eram outras por conta das pesquisas eleitorais. Mas isso não se fará sem um avanço na auto-organização dos trabalhadores. E é esse desafio que imediatamente está colocado para nós. Eu desejo boa sorte, boa campanha para todos nesse segundo turno, mas que essa campanha combine a chamada ao voto com a organização dos trabalhadores na base. É só isso, só assim nós vamos conseguir efetivamente mudar a realidade do Brasil. Tudo de bom para vocês, um grande abraço.